E aí pessoal, eu sou o Leandro, esse é o Renan. Viemos falar hoje aí da continuidade ao nosso estudo de João. Vamos estudar hoje o capítulo 6. Então o 6 veio para reafirmar os outros capítulos anteriores que a gente vem, Jesus transformando água em vinho, mostrando a soberania dele, Jesus com o Nicodemos, o rapaz estudioso da palavra, com todo o conhecimento, não compreendia as coisas de Deus. A mulher samaritana, mais humilde, de pouco entendimento, desprezada pela sociedade, que também não compreendia as coisas de Deus, mostrando que Deus não vem para os ricos, não para os pobres, mas sim para todos aqueles a quem Deus trouxe a ele. Então vocês vêm para reafirmar a soberania de Deus. Ele se mostra nesse capítulo como ele sendo o pão da vida, e a gente vai seguindo, a gente vai vendo isso no decorrer do capítulo, a soberania dele. Aqui então no capítulo 6, nós vamos retratar sobre a multiplicação dos pães, também vamos retratar sobre Jesus andando sobre as águas. Então Cristo multiplica os pães ali na necessidade do povo específico que o seguia. Aquele povo já passava alguns dias em si, seguindo Cristo, então ele vai lá e multiplica os pães. Simplesmente para mostrar que ele de fato é suficiente, ele supre a necessidade de acordo com o que precisamos. Mas também para mostrar que ele é o pão onde nós devemos buscar a fonte saciar a nossa fonte. Então quando ele multiplica ali, ele também acaba prezando por cuidar dos apóstolos. Ele acaba deixando um cesto a mais, como vocês podem ver no texto. Então a necessidade que os apóstolos tinham, ele acabou suprindo. Logo em seguida ali no texto, os apóstolos pegam um barco, vão para uma outra região. Cristo vai ao monte, ora, e depois do monte em si, ele começa a andar sobre as águas no meio da tempestade, até que ele encontra o barco, e é a famosa passagem onde quase todos conhecem, onde Cristo andou sobre as águas e Pedro também. Alguns que criticam Pedro por ter pouca fé. Eu elogio Pedro porque a minha fé não chega nem perto da dele, de ter pisado na água. Ali então Cristo, ele controla a tempestade, e um ponto muito interessante, ele controla o caminho, né? Ele conduz o caminho. Ele conduz a sua igreja, ele conduz os seus, ele cuida daqueles ao qual Deus designou, ao qual Deus concedeu a ele cuida. Então se ele levou os apóstolos por aquele caminho, ele sabia que os apóstolos passariam por uma tempestade. Dentro dessa tempestade, Cristo estava logo ali, dando o entendimento, dando a maturidade, fazendo com que a fé deles fosse cada vez mais aguçada para confiar em Cristo mesmo na tempestade. A tempestade no nosso dia é as dificuldades, são as dificuldades. São os problemas que viemos enfrentar, os conflitos que nós temos internamente. Quando conhecemos Cristo de fato, mediante a palavra, Cristo vem e acalma aquela tempestade. Tem uma pessoa que eu converso muito, essa pessoa vai saber quem é, que fala que dentro de si tem muitas dúvidas e há uma tempestade de ideias. Aqui dentro dessa tempestade que vocês podem ler no texto, Cristo mostra que quando ele é o centro e nós confiamos nele, toda a tempestade de dúvida e insegurança que nós temos, ele explica, ele conforta, ele tranquiliza. Então aqui a gente vai ver o interesse do povo pelos sinais que Jesus fazia, que as pessoas ali naquele momento, naquela situação ali, estavam mais interessadas no que Deus podia dar, no que Deus podia oferecer para satisfazer aquelas pessoas no momento. Então ali no 26 a gente lê: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Então aqui o texto nos mostra que a gente está sempre buscando prazeres momentâneos, sempre satisfazer o nosso ego ali, né? A gente procura coisas, a gente é tão falho também em pedir e tão fáceis de nos preencher, que qualquer coisa momentânea, qualquer coisa que nos é postas nas nossas vistas, nossa, queremos isso. Daí a gente tem aquela coisa, e quando a gente tem aquela coisa, a gente vê que não é aquilo, e buscamos mais. Conseguimos aquilo e buscamos mais, porque nada que a gente consiga e que a gente busque satisfaz o nosso desejo, o nosso ego, a nossa alma, e sim Cristo, só Ele nos satisfaz. Ali no 27: Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então aqui a gente está vendo que a gente buscar as coisas que vêm do céu, buscar as coisas de Jesus, que satisfaz realmente a nossa alma e que realmente vai nos trazer, que vai nos saciar, que é as coisas de Deus.
Nosso apelo aqui é para que vocês possam focar em Cristo como Salvador. Assim como relatou na passagem da mulher samaritana, e Cristo mesmo ressalta isso, para que vocês não se preocupem e não anseiem com as coisas do amanhã, no sentido material, daquilo que vocês vão conquistar ou deixar de conquistar. Ele quer que vocês invistam no reino, invistam em Cristo, para que então a fé de vocês possa cada vez mais fomentar. E se não haver fé, que possa haver fé, conhecendo esses textos aqui. Então que nós juntos, eu também não, que nós não venhamos nos preocupar com o material, e sim no reino de Cristo, naquilo que ele veio propagar, propagou e cada vez mais vem se propagando. Daí na continuidade, continua o interesse das pessoas, né, pelos sinais, pelo prazer momentâneo ali que Cristo estava oferecendo, para saciar aquela fome momentânea de prazer, até de alimento que eles necessitavam ali naquele momento. Então ali, nesse contexto, Jesus se apresenta então, reafirma que ele é Cristo, que ele é soberano, e se apresenta como ele sendo o pão da vida. Lemos ali no 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então a gente vê ali que Jesus é o único que pode satisfazer nosso coração, os nossos desejos, preencher a nossa alma. Inclusive ele nos orienta a buscar ele, né? Buscar ele e em qualquer momento onde há necessidade de atenção, de aconselhamento, de carinho, de solidão. Quando nós estivermos necessitando, ele fala para nós buscarmos ele. Não para ele nos servir com coisas boas, e sim para nós compreendermos o sentido da vida e não sofrermos mais nessas áreas. Daí a gente lê no 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aqui a gente está vendo o cuidado com que Cristo vai ter conosco. Ele vai nos conduzir no caminho, mas isso também não nos tira a nossa responsabilidade de buscarmos, de lermos a Bíblia, de termos essa intimidade com Deus, o nosso momento, a nossa comunhão ali, o nosso devocional com Deus. Buscar realmente ter uma intimidade, conhecer, viver Ele e mostrar realmente o quanto nós dependemos de Deus, buscando essa intimidade, lendo a Bíblia e orando. É importante nós olharmos aqui que ele não vai nos lançar fora, porque se hoje tu não entende, ele fala: crê, vinde a mim e crê. E se tu crê ele como Senhor e Salvador, de fato, a coisa mais importante que há no mundo, como ele é, ele não vai te lançar fora. Por mais que tu talvez não entenda ainda, eu não entendo isso, eu não sei como funciona, mas eu creio que Cristo é Senhor. Então segue lendo, segue orando, segue estudando. E aí ele vai te cuidar e não vai te lançar fora. Ele falou isso, está escrito. E no 40 a gente lê, né? De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Cristo, sendo Jesus, sendo Deus, não tem como falhar na missão. Tipo, eu comecei a crer e agora já não creio mais. Aconteceu alguma coisa e eu não consegui. Que não é porque o quanto nós somos bons, por o quanto a gente pode fazer, que a gente vai conquistar a salvação. E sim, é Cristo que vai nos conduzir a isso, porque nós somos ruins, totalmente independentes de conseguir isso por nós mesmos. E quem coloca essa vontade, quem nos capacita é Jesus. Chegamos ali então no versículo 60, e nós vamos abordar até o versículo 71. Nesse período aqui, desse texto, Cristo está falando para as pessoas que não é tão simples assim crer. De fato, é uma fé genuína, baseada e estimulada em Cristo. As pessoas falam assim: como é duro esse discurso, ali no versículo 60, vamos ler ali. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Qual o discurso? O discurso da suficiência em se alimentar de Cristo, da suficiência onde Cristo é o centro, onde nós venhamos ansiar pela salvação e pelo reino dele. Então as pessoas estão falando que isso era difícil, e difícil confiar, difícil ter a fé, e muitos ali então acabaram deixando e abandonando e não seguindo mais Cristo, porque queriam mesmo, eram as obras, queriam tudo aquilo que Cristo trazia com benefício palpável e material. E a gente vê então aqui que pessoas que buscam Jesus com interesse errado acabam se desviando dele realmente por querer esses interesses errados.
Mas a partir do momento que tu vai para Cristo, buscando nele a soberania dele, buscando nele conforto, reconhecendo o quão dependente tu é dele e o quão sozinho tu não consegue, aí sim ele vem, te abraça, conforta, te conduz. O orgulho do homem é quebrado, né? É importante nós sabermos isso. Qualquer homem, por mais orgulhoso que seja, Cristo quebra e mostra que de fato ele é o Senhor. No versículo 67 e 68 diz o seguinte: Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Isso aqui é tremendo, isso aqui é maravilhoso. Jesus fala para os apóstolos ali: toda essa multidão foi embora, vocês também não querem ir? E aí Pedro então responde com toda a liderança que ele tem: Senhor, para quem iremos? Para onde iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então aqui não importa a situação, não importa o que eles vão passar, não importa o que está acontecendo, eles querem estar com Cristo porque só Cristo tem palavras de vida eterna. Que vocês possam compreender isso e também buscar Cristo. Esse é o motivo de nós estudarmos, esse é o motivo de nós estarmos aqui procurando Cristo na sua palavra e vendo o que Ele deixou para nós. Que possa ser uma verdade dentro do teu coração, que Cristo seja somente aquele que vai te trazer palavras de vida eterna. Não palavras que vá solucionar problemas, mas palavras que venham ser suficientes, únicas e fundamentais na tua estrutura da tua caminhada e da tua fé. A gente vê tanto falar de Cristo, mas coisas erradas de Cristo, e a gente pensa assim, pô, mas Cristo é... Como Cristo é careta, né? Não faz isso, não faz aquilo, mas realmente quando tu... Não, vou buscar saber quem é esse Cristo, se realmente é isso que ele é. Então a gente vem, se entrega e com o coração quebrantado, a gente vem, se chega a Cristo, reconhecendo o quão grande Ele é, o quão pequenos nós somos. Eu, quando fui para Cristo, foi assim, não, vamos conhecer esse Cristo que todo mundo fala aí, vamos conhecer Ele realmente, não pelo que eu ouvi falar, mas sim eu quero ver realmente quem Ele é. Então eu me acheguei a Cristo, então Ele me mostrou que Ele é amor, e que as coisas que Ele fala aqui na Bíblia não são um peso, e sim é um prazer fazer isso. E que nem eu digo para mim, que quando eu me converti, eu falo até hoje, que eu não tenha nada na vida e tenha Cristo na minha vida, que tenha intimidade com Ele, eu já tenho tudo. Minha maior riqueza é Cristo. Como Pedro falou para Cristo ali, para onde irei se só tu tens palavras de vida eterna? Então, se eu pôr as minhas esperanças, as minhas expectativas nas coisas desse mundo, que são tão vagas, isso aqui é pequeno, né? Então as coisas que eu passo nessa vida aqui, as dificuldades que a gente passa, que o cristão passa nessa vida aqui, não se compara à glória vindoura, ao que há de vir. Então é isso aí, pessoal, que vocês encontrem Cristo na palavra, pois só é ela que traz a salvação. Beleza? Falou.